pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mídia e sou a professora responsável por mediar as atividades da videoaula com vocês. Então, durante todo o mês de maio, nós estaremos aqui juntinhos para aprender várias coisas legais de português, matemática, ciências, história, geografia. Então, nós vamos aprender muitas coisas legais juntos, tá bom? Olha só, antes de começar a aula, eu quero saber de vocês, o ambiente que você está é adequado para aprender? É um lugar bom, confortável, bem iluminado, onde você pode botar os recursos, os materiais necessários para a atividade? Se sim, ok, beleza. Então, vamos começar a aula. Mas se não, você vai parar o vídeo, vai procurar esse lugar adequado e depois volta a assistir a videoaula, certo? Tudo combinado? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Olha só, o primeiro que eu vou pedir que vocês procurem, que traga para perto, é o livro de português, o livro de história, porque eu vou fazer uma ligação entre o conteúdo de português com o conteúdo do livro de história. Vai precisar também de um lápis, um caderno e, se você tiver em casa, um dicionário, o dicionário. Caso não tenha, não tem problema. Pode fazer a pesquisa no telefone mesmo, com acesso à internet. Você está me vendo, né? Então, se você está me vendo, está assistindo esse vídeo, é porque você tem acesso à internet. Então, vai responder a atividade com esse recurso. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre o horário de aula normal, quando nós estávamos indo para a escola. Como era que a professora iniciava a aula? Ela não fazia um momento de acolhida, onde ela passava uma música, lia um texto bem legal, e depois vocês conversavam sobre isso? Se eu estivesse na minha sala de aula agora, eu começava sempre a minha aula com a música. Então, meus alunos estavam todos sentados, ouvindo a música, prestando atenção na letra dela. E, no final, nós conversávamos sobre o que a música fala, o que ela quer dizer. Então, eu perguntava se eles gostaram da música. Então, nós conversávamos. Tinha um diálogo. É o que nós vamos fazer aqui também. Na nossa aula terá uma acolhida e vai ser com um poema de Vinícius de Moraes. Ok? Olha só, nós vamos começar ouvindo o poema, certo? E depois nós conversamos sobre ele. Então, preste bastante atenção. Espero que vocês gostem. Aí, gostaram do vídeo? Pois bem, esse vídeo é um poema. E esse poema fala de quê mesmo? Fala do relógio. O relógio, ele serve para marcar o tempo. Então, ele nos auxilia muito a chegar na hora marcada, em um determinado compromisso, a saber o horário de estudar, o horário de brincar, o horário de ir para a igreja, né? Então, o relógio, ele é muito importante nas nossas vidas. Nós vamos agora descobrir de quem foi a pessoa que escreveu esse poema. Esse poema, ele foi escrito por Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é um escritor brasileiro bastante conhecido aqui. O nome completo dele é esse aqui, ó. Vinícius Marcos Vinícius da Cruz de Moraes. É o nome completo dele. Ele nasceu no Rio de Janeiro e é um poeta. Essa imagem que vocês estão vendo aqui são as fases da vida dele, quando ele era criança, adolescente, jovem e aqui a fase adulta. Esse poema que nós acabamos de ler, ele está em um livro que Vinícius de Moraes escreveu, que se chama A Arca de Noé. Esse livro foi feito para crianças e, além de livro, ele também virou um disco de músicas infantil. Os poemas da Arca de Noé foram escritos por Vinícius de Moraes, como eu já tinha falado, né? Ele escreveu esse livro para os filhos dele, que se chamava Susana e Pedro de Moraes. Olha que legal. Imagina se seu pai e sua mãe escrevessem um livro para vocês repleto de poemas e poemas sobre animais. Olha só. Esse livro aqui, ó, que é a capa do livro, ó. Esse livro foi baseado na história bíblica de Noé, aquele em que ele coloca os animais na arca, porque ia ter um grande dilúvio, ou seja, ia chover bastante
gigante que ia inundar a terra. E para isso ele tinha que salvar os animais e a família dele. Aqui está alguns poemas que tem nesse livro. O que nós acabamos de ver, que é o relógio, e o elefantinho, o leão, o pato, a galinha da Angola, todos esses que eu estou citando são poemas que falam sobre animais. Por quê? Porque tem referência à história de Noé. Mas também esse livro foi escrito com poemas sobre objetos e coisas. A exemplo foi o texto que nós acabamos de ver no vídeo, o relógio, a porta e vários outros poemas tem nesse livro. Não trouxe todos porque senão ia ficar muito extenso o conteúdo. Mas já apresentei alguns. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na internet, é só colocar lá o nome do livro que vocês vão encontrar os poemas. Aqui, o poema que nós lemos hoje sobre o relógio. Vamos lá? Olha só. Agora que nós já fizemos a acolhida, já ouvimos o poema de Vinícius de Moraes, já estamos sabendo quem é Vinícius de Moraes, o livro que ele escreveu, A Arca de Noé. Então, várias coisas a gente já aprendeu aqui, né? Agora, nós vamos aprender sobre o conteúdo que eu falei no início da aula, o relato de memória. O que é o relato de memória? Para que serve? Como fazer um? Esse assunto, ele está no livro de português, olha só. Certo? Pegue seu livro, abra ele nas páginas 36 e 37, que nós vamos agora aprender sobre o que é o relato de memória. Olha só, aí no texto, como vocês estão olhando, estão vendo aqui, nós temos o que é o relato de memória. Eu vou falar para vocês, olhando olho a olho. Espera aí, vamos lá. Vamos falar o que é o relato de memória. O relato de memória é um tipo de texto onde nós vamos relatar, vamos escrever, vamos falar sobre um acontecimento ou uma lembrança que marcou o nosso passado. Então, algo que te marcou bastante e você vai lá e escreve sobre isso. Olha que legal. No relato de memória está muito presente a descrição. E o que é a descrição? Para que serve? A descrição é um jeito de você mostrar as características de algo, mostrar as qualidades de algo. Então, você vai descrever um objeto, um acontecimento, uma pessoa. Como assim, professora? Vou pegar como exemplo essa garrafa de água e eu quero descrever ela. Então, eu vou mostrar todas as características dela. Ela é amarela, serve para colocar água, suco. Então, eu estou descrevendo a minha garrafa. No relato de memória, a descrição é muito importante. Por quê? Porque você vai mostrar para o seu leitor, para a pessoa que vai ler o seu relato de memória, como foi que aconteceu as coisas, certo? Nesse relato, você pode botar os seus sentimentos, como você estava se sentindo na época. Então, o relato de memória é isso, é você descrever todos os fatos que marcou aquele acontecimento, certo? Agora, eu vou mostrar um vídeo do texto do seu livro de português, isso mesmo, um vídeo que tá o texto da página que eu mandei você abrir, a página 36 e 37. Eu quero que você vá acompanhando o vídeo, olhando para o seu livro, acompanhando a leitura, ok? Vamos lá? O Polvo. Uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar. Às vezes, pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele, havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano tapando-lhe as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão. Usava um cofo, espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro dele. Junto ao cais estava uma velha braga, enferrujada, que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da draga restava uma poça d'água rasa, que era um pouco mais funda junto à hélice da polpa.
Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco da draga, um animal estranho, de pouco mais de um palmo. Um polvo. Tentei pegá-lo, mas num átimo de segundo ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Até ali, polvos, para mim, eram os do cinema, enormes que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho, tão pequeno e tão esperto, me fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar. A alguns dá asas, a outros nadadeiras, e o polvo ela o fez movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam, mas ao polvo lhe deu uma tinta para privar a água e não ser visto. E aí, gostaram do vídeo? Percebeu como é a descrição? O vídeo relata uma história de um rapaz, de um menino, de uma criança, e ele conta como era uma das diversões dele, uma das coisas que ele fazia no cotidiano da vida dele, que era pescar, né? E aí ele vai relatar como era o local, como é que ele fazia essa pesca, o que acontecia no momento da pesca. Então, ele vai mostrar para o leitor tudo o que acontecia naquele ambiente. Agora, eu quero, junto com você, ler o primeiro parágrafo do livro. Só ler o primeiro parágrafo, tá? Acompanha aí no seu livro em casa e eu vou ler daqui. Uma das minhas diversões preferidas, quando menino, era pescar. Às vezes, pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Percebeu aqui a descrição que eu falei? Descrever um objeto? No caso aqui, ele está descrevendo o lugar onde ele pescava. Ele diz que no córrego que ele pescava, não tinha mais de 2 palmos de fundura. Nele havia o quê? Garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esquecer. Então, ele descreveu, ele mostrou como era o local que ele pescava. Compreendeu como é a descrição? Agora, para finalizar essa aula, lembra que eu falei no começo que nós íamos fazer uma junção da aula de português com a aula de história? O que eu vou falar agora está aqui, ó, nessas páginas 34 e 35. É sobre o cotidiano. Então, no relato de memória, não sei se vocês conseguem perceber, mas na escrita do relato de memória, nós contamos coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos lá ver o que é o cotidiano. Então, vamos lá ver o que é o cotidiano. O cotidiano é um conjunto de atividades e ações que realizamos diariamente, que se repete dia a dia. Vamos observar aqui a imagem ao lado. Vamos observar. Tem um rapazinho, um menino, né? Ó, aqui. Ele está dormindo, acorda e faz o quê? Escova os dentes, toma café, vai para a escola e depois vai brincar. Esse é o cotidiano. São atividades que nós realizamos diariamente no nosso dia a dia e que sempre vai se repetir. Você consegue perceber que no relato de memória nós escrevemos sobre coisas que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? O que é que nós fazemos no cotidiano? Nós acordamos, tomamos café, escovamos os dentes, vamos para a escola, chega da escola, almoça, vai brincar, faz as atividades da escola, à noite assiste televisão com o pai, com a mãe, conversa, não é isso? Ou outras atividades que nós podemos incluir, por exemplo, se for pensar no cotidiano do seu pai, é igual ao seu? Não é, ele faz atividades totalmente diferentes da sua, mas faz parte do cotidiano dele. E no relato de memória, nós fazemos muito isso, nós vamos registrar, escrever, falar sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia. Agora que nós já aprendemos o conteúdo, já estamos
ciente do que é o relato de memória, do que é o nosso cotidiano, lembra que eu falei que no final do vídeo eu ia passar algumas atividades para vocês fazerem em casa? Então, esse é o momento. Pegue seu caderno, pegue seu lápis e vamos anotar qual é a atividade. São 2 atividades. A primeira você vai conversar com o seu pai, sua mãe, sua avó, um adulto que mora na sua casa. Vai conversar sobre o quê? Vai perguntar a ele como era o cotidiano dele na época em que ele era criança. Se é igual ao seu cotidiano hoje, que ele ia para a escola, vai brincar, ou se era diferente. Talvez o seu pai, no cotidiano dele, ele não pudesse ir para a escola. Olha só, é bom conhecer a história dos nossos pais. Então, converse com seus pais sobre o cotidiano deles, como era, certo? Para ele contar como eram as brincadeiras, o que ele fazia. Então, vamos lá. A segunda atividade é o seguinte: no livro de português, nas páginas que eu já mostrei, que é a página 36, se eu não me engano, 36 e 37, o texto que nós lemos, né? Esse texto, você vai ler novamente ele. Depois de fazer a leitura, durante a leitura, você vai sublinhar, passar o lápis nas palavras que você não conhece, tipo assim, que você nunca ouviu, não sabe o significado. Vai pegar essas palavras, colocar no seu caderno, fazer uma listinha com essas palavras, procurar no dicionário ou na internet o significado dessas palavras e vai anotar no seu caderno. Depois disso, você vai ler em voz alta todas as palavras e todos os significados dela, ok? Então, vamos lá. São 2 atividades. Conversar com o pai e a mãe sobre o cotidiano deles. E a segunda, fazer uma lista das palavras que você não conhece do texto, certo? Eu vou deixar aqui no box de informações do vídeo os links do vídeo que eu passei aqui na videoaula, certo? Se você quiser dar uma olhadinha novamente, você pode. Agora eu quero saber, vocês gostaram da videoaula de hoje? Acharam interessante? Aprendeu? Gostou do assunto? E aí, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo, aprendendo mais sobre língua portuguesa e também sobre história, né? Porque nós fizemos uma ligação dos assuntos. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo.